Você tem histórias sobre famílias perfeitas que fazem coisas horríveis em segredo? História um. Para quem via de fora, minha família era perfeita. Íamos à igreja todo domingo e as crianças nunca agiam mal e tinham um GPA de 4.0. Quando estávamos sozinhos, meu irmão me forçava a fazer coisas inapropriadas. Minha mãe nos batia sem motivo aparente, meu pai nos fazia dormir do lado de fora no meio do inverno se esquecêssemos de levar o lixo para fora. Se tirássemos nota A menos em uma tarefa, nos negavam comida por pelo menos as 2 refeições seguintes. Se falássemos sem que eles falassem com a gente primeiro, enquanto a gente estava em público, quando chegássemos em casa, apanhávamos. Opinião. O que mais me surpreende é como as crianças conseguiam manter notas altas apesar de todo o caos acontecendo em casa. O sucesso delas pode ter sido uma forma de lidar ou escapar da realidade. Talvez esperando que boas notas lhes dessem alguma aprovação ou proteção dos pais. História 2. Não era exatamente horrível, mas um pouco estranho e fora do comum. Tive um amigo no colégio cuja família trancava todas as portas da casa. Não estou exagerando, eram todas as portas mesmo. Se tinha uma porta, ela estava trancada e a chave estava escondida em algum lugar da casa. Não sei se eles tinham medo de invasões, mas era uma loucura e demorava uma eternidade para se locomover pela casa. Por exemplo, para chegar ao banheiro de hóspedes, você tinha que abrir a porta do corredor com a chave escondida na parede da janela da sala de estar. Depois, debaixo do canto esquerdo do armário de roupas de cama, debaixo de uma pilha de toalhas na segunda prateleira de baixo, estava a chave para abrir o banheiro. Era assim para todas as portas. Várias chaves para abrir várias portas até chegar no cômodo que você queria entrar. Até a geladeira estava trancada com uma corrente e uma chave. Meu amigo me convidou para dormir lá uma vez. Uma vez só, porque eu nunca mais voltei. Opinião. Será que eles eram fãs de Resident Evil? Porque se tivesse um apocalipse zumbi, com certeza estariam preparados para isso. História 3. Essas meninas gêmeas que eu conhecia do ensino fundamental eram muito legais e educadas. Tiravam sempre notas máximas, faziam trabalho comunitário e eram bem equilibradas no geral. Os pais delas pareciam relativamente normais e prestativos. Mais tarde descobrimos que os pais faziam as meninas ficarem de cabeça para baixo até desmaiarem se tirassem uma nota ruim ou agissem mal de alguma forma. Opinião. Claro, vamos fazer uma coisa terrível com as nossas filhas. Isso certamente as tornará bem comportadas, certo? É como se os pais acreditassem que disciplina severa trairia sucesso para elas, ignorando completamente sua saúde física e mental. E é claro que não vai fazer elas desenvolver ansiedade, medo e prejudicar sua autoestima. Imagina. História 4. Um cara com quem estudei no ensino médio tinha o que parecia ser uma família perfeita. Ele era uma estrela do futebol. A mãe e o pai eram bem-sucedidos e eles até tinham uma cerca branca em volta da casa. Um dia, ele e o irmão chegaram em casa e encontraram a mãe e o pai que não estavam mais vivos na garagem. O pai estava traindo e a mãe descobriu e esperou até que ele chegasse em casa. Então ela usou um furador de longa distância e acabou com ele, e depois com ela mesma, na garagem ainda por cima. Horrível isso. Opinião. Isso foi muito egoísta. Ela arruinou a vida de todos por vingança. Você tem pelo menos 2 filhos que dependem de você, mas escolheu abandonar eles porque outra pessoa a machucou. Não estou defendendo o traidor, estou apenas dizendo que ela deveria ter se vingado no tribunal. Dessa forma, ela o machucaria financeiramente e ainda estaria viva para cuidar dos seus filhos. Não há nada que possa acontecer comigo que me faça abandonar um filho como ela fez. História 5. Uma amiga minha e sua família e amigos da família em seu estado estão envolvidos com a criação de muitos filhos adotivos. Basicamente, uma das amigas da família dela, que também acolhe crianças adotivas, tinha um filho iraniano. Ele foi adotado paralelamente por uma família australiana branca de classe média alta. Muito normal. Exceto pelo fato de que ele era mantido em uma gaiola, em um galpão como um cachorro. Toda a família deles era muito agradável e completamente normal.
Seus outros filhos biológicos também estavam completamente bem. Eles foram descobertos quando a avó daquela família veio visitar e perguntou o que era o latido. Foi até o galpão e encontrou a criança em uma gaiola latindo loucamente. Quando a avó perguntou o que estava acontecendo, os pais da família apenas responderam com: "Ah, ele é apenas o cachorro. Ignora ele." Ela obviamente fez um boletim de ocorrência e agora minha amiga toma conta da criança de vez em quando. Ele está bem normal agora, mas tem reações realmente horríveis a certos sons. Eles acabaram entrando em contato com a mãe biológica, que era uma garota iraniana que morava com a família, mas ela não queria saber nada sobre isso, contanto que o filho estivesse bem agora. As pessoas que atualmente cuidam dele estão convencidas de que ele foi concebido à força, depois de verem a reação da mãe. Mas eles não podem realmente dizer com certeza, eu acho. Opinião. As pessoas podem ser incrivelmente cruéis. Essa situação é realmente de partir o coração. Não consigo nem começar a imaginar como essa criança deve ter sofrido, ou por que aqueles que se dizem humanos fariam algo tão terrível com uma criança inocente. História 6. A família da minha esposa são as piores pessoas que já conheci. Quando ela era mais nova, ela estava seriamente deprimida. E ainda está. Ela tentou tirar a própria vida tomando um punhado de comprimidos. A mãe dela a encontrou desmaiada no chão da sala de estar, ao lado do frasco de comprimidos e a levou às pressas para o pronto-socorro. Os médicos perguntaram por que ela estava desmaiada e por que ela estava aqui no pronto-socorro. E a mãe dela não quis dizer que ela tomou um monte de comprimidos. Apenas continuou dizendo: "Não sei o que há de errado com ela." Só para manter a aparência de "minha família nunca faria isso." Depois que nos casamos, eles continuaram nos dando conselhos do tipo: "Se vocês quiserem ter um casamento perfeito como nós, vocês devem fazer isso, isso e aquilo." Daí eles se divorciaram. Eu odeio aquelas pessoas. Opinião. Não informar os médicos sobre isso poderia ter colocado a vida dela em risco. É muito estranho que eles prefiram arriscar perder a filha do que enfrentar a possibilidade de manchar sua reputação. História 7. Quando eu estava na escola, havia uma garota que era a típica líder de torcida americana. Ela era linda, com olhos azuis, longos cabelos loiros, um corpo perfeito e sempre tinha um sorriso lindo. Ela estava no baile de boas-vindas, assim como sua irmã mais nova. Sua família era proeminente localmente. A mãe que ficava em casa dirigia a Associação de Pais e Mestres, e o pai tinha um emprego de prestígio. Essa garota estava em uma dieta imposta pelos pais desde pelo menos a terceira série, que foi quando eu a conheci. Apesar dela nunca ter sido acima do peso. Se ela ou sua irmã desrespeitassem seus pais ou tirassem menos de B+ em uma tarefa, elas eram chamadas de cachorros e eram forçadas a engatinhar pela casa e comer sua comida em tigelas de cachorro debaixo da mesa da cozinha. Opinião. E como exatamente isso ajudaria elas a obter notas melhores? Não faz nenhum sentido lógico para mim. História 8. Eu fui para a escola com duas irmãs gêmeas. Ambas são meninas muito inteligentes e queridas. Uma manhã, depois que elas saíram para a escola, a mãe usou um furador de longa distância 2 vezes para acabar com o pai. Tentou a velha desculpa de ele estava limpando e disparou sem querer. Ela está cumprindo pena perpétua agora. Opinião. Essa desculpa geralmente não funciona quando se dispara 2 vezes. História 9. Por fora, a família do meu amigo tem uma mansão enorme. É eloquente, dirige carros caros, usa ternos caros. Todos frequentam as melhores escolas ou se formaram em uma das melhores escolas. Já em segredo, é uma história totalmente diferente. Meu amigo está dormindo com a namorada do pai dele, que está planejando se casar. O pai dele tem 52 anos, essa garota tem 25 e meu amigo tem 20. O pai e o irmão dele não sabiam e ainda não sabem. Ele me disse que não está fazendo isso só porque acha ela atraente, mas para se vingar do pai por ele mal passar tempo com ele. Aparentemente, o pai dele disse que não podia passar tempo porque
Tinha muito trabalho para fazer, mas de alguma forma tinha tempo suficiente para tirar férias de um mês na Europa com a namorada. Opinião: isso definitivamente parece um caso clássico de disfunção que você esperaria de uma família rica. Há muito drama associado a esse estilo de vida, mas acho difícil acreditar que essa história seja realmente verdadeira. Tipo, parece um enredo de filme adulto. História 10. Meio relacionado. O orador da minha escola quando eu era calouro tinha um GPA de 4,8 e uma bolsa integral para uma ótima escola. Ele foi encontrado vagando pelas ruas, sem teto, viciado em substâncias ilícitas e esquizofrênico. Só um ano e meio depois. Opinião: a esquizofrenia faz isso com as pessoas. História 11. Não estou postando com a minha conta principal. Minha família sempre foi vista pela comunidade como um grupo de pessoas estável, feliz e bem-sucedida. Meu pai era executivo de uma empresa de meio porte e nós, crianças, éramos inteligentes e envolvidos na comunidade. Meu irmão foi horrível comigo em todos os sentidos enquanto eu crescia, fisicamente, emocionalmente e de maneiras inapropriadas também. Ele é bem mais velho do que eu e sempre podia fazer mais do que eu e meus outros irmãos porque as regras dos meus pais eram basicamente baseadas relativamente no comportamento típico de cada criança, em vez de um padrão definido. Então meus pais nunca puderam ver as coisas pelas quais passei e não fizeram nada a respeito. Agora, 10 anos depois, tenho 20 anos. Estou na faculdade e ainda não contei a nenhum membro da minha família. Minha mãe continua defendendo ele, porque ele tem um histórico de problemas de saúde mental. E o irmão da minha mãe cometeu auto-churrascamento quando ela estava no ensino médio. Então sempre foi algo que ela tinha medo. Ele é um psicopata e eu quero que ele deixe de existir. Opinião: por medo de perder um filho, a mãe está ignorando um comportamento que pode fazer com que ela perca outro. Trauma faz com que você faça coisas irracionais como essa, infelizmente. História 12. Bem, eu ia a uma pequena igreja quando criança. Eventualmente foi descoberto que a esposa do pastor estava dormindo com outras pessoas, com várias pessoas, que eram mulheres. As esposas dos membros da igreja, cujos maridos sabiam sobre isso. Depois que foi descoberto, metade dos membros mais velhos e uma porcentagem grande das pessoas pararam de frequentar aquela igreja. Pessoas que estavam envolvidas ou se recusaram a acreditar. Então ele tentou processar a igreja por difamação. Nós rimos. Opinião: é triste ver esse tipo de comportamento degenerado vindo de um lugar que deveria ser puro e onde as pessoas deveriam se esforçar para viver uma vida sem pecado. Esse tipo de hipocrisia na igreja é o que faz as pessoas irem embora. E ao que diz respeito ao pastor, jogar a culpa em outra pessoa não mudará o que aconteceu. História 13. Postei antes. Eu fui para a faculdade com uma garota que veio do que parecia ser uma família normal de classe média. O pai dela começou a fazer substâncias ilegais no porão. Fez alguma coisa errada e os vapores acabaram viajando pela casa e desvivendo a mãe dela. Ela se formou sem a família estar presente. Foi muito triste. Opinião: às vezes me pego pensando em decisões ruins que eu poderia ter tomado na minha vida, que me levariam a um ponto sem volta e acho que essa história é uma dessas coisas. Tipo, imagina desviver acidentalmente algum membro da sua família assim. Quem iria querer continuar vivendo depois disso? História 14. Acho que eu deveria escrever algo, mas não acho que possa fazer melhor do que antes. Depois de denunciar meu pai à polícia por fazer várias coisas ruins e inapropriadas comigo, minha vida desmoronou. No meio de tudo isso, foi isso que eu tinha a dizer. Agora estou morando na Austrália faz 2 anos. Apenas alguns dias atrás, na verdade. Não penso mais em tirar minha própria vida. Não penso mais em fazer coisas ruins comigo mesma. Estou felizmente casada e fazendo coisas que eu gosto. Ainda tenho meus momentos difíceis, mas estou viva. Comecei a pensar em mim mesma menos como uma sobrevivente e mais como uma pessoa. Não o perdoei e não sei se algum dia eu vou conseguir perdoá-lo. Mas agora não importa, porque eu posso estar aqui, ser feliz
e não pensar em nada além do que fazer o que me faz feliz pelo menos uma vez. Não estou tentando agradar outra pessoa porque vou apanhar se eu não fizer. Agora eu posso fazer o que eu quero e estou adorando minha vida nova. Opinião: é preciso muita força para seguir em frente depois de um trauma desses. Encontrar a felicidade e focar no que você realmente quer é um passo muito importante. E se você não consegue perdoar, acho que você deve tentar esquecer. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.